Se você é de direita, você se informa pelas redes sociais, inclusive do Paulo Figueiredo Show. Se você é de esquerda, você se informa pela Globo. O que mostra como a Globo é um veículo de propaganda da esquerda hoje em dia. 1/4 só dos eleitores do Lula se informam pelas redes sociais. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz, enviado até pelo próprio governador, de ter visto este vídeo aqui. Coloca aqui o vídeo do Tarcísio. Que nunca teve essa candidatura. Então, não, nunca teve esse projeto. É engraçado, vocês não acreditam, mas eu sempre estou falando que o projeto de eleição. E aí, para estar aqui, depende só do acerto. Volta desde o início. Não, nunca desisti, porque nunca teve essa candidatura. Então, a pergunta foi feita se ele desistiu a candidatura da presidência. Tá? Essa foi a pergunta que foi feita a ele. Tarcísio, e agora, né? Você desistiu da sua candidatura à presidência? Ora, se a imprensa está perguntando isso, é porque o posicionamento dele não estava muito claro. Concorda? E vejam a resposta dele. Essa candidatura. Então, não, nunca teve esse projeto. É engraçado, vocês não acreditam, mas eu sempre estou falando que o projeto de eleição. E aí, para estar aqui, depende só do acerto do Flávio. Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de Sabá contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte: a gente precisa, na verdade. Vamos voltar essa parte aqui, que eu quero isso aqui especificamente. Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de Sabá contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte: a gente precisa, na verdade, de um gestor que pense o Brasil, que tenha liderança para enfrentar os grandes desafios, para resolver os problemas são sérios. A gente tem uma crise fiscal que está contratada, e o mais importante até do que a crise fiscal é a crise moral. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Então, quando você fala que o Brasil precisa de um novo gestor, falado no contexto de um evento empresarial, por isso que se menciona o CEO, a gente está falando, não dá mais no PT, porque o PT já está ultrapassado, já não está oferecendo as respostas para o Brasil. A gente precisa trocar o rumo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. É só isso, não tem nada a ver com o jogo presidencial. A gente está dizendo o seguinte: PT não. E aí a direita vai estar unida em torno de um nome, e o meu nome é o Flávio. A direita vai estar unida em torno de um nome, e o nome é o Flávio. Esse é um ótimo vídeo. Esse é um ótimo vídeo. É o vídeo que nós precisamos ver de forma categórica de todos. E eu falo, eu ainda sugiro sempre, melhor é um tweet inequívoco. Tá aí pra história. Não há mais espaço para posições dúbias. Eu já disse isso inúmeras vezes aqui no programa. Existe, e o governador Tarcísio reconhece que existe, um enorme esforço, já foi maior, para que ele seja o candidato. Setores de todo o sistema, inclusive gente do STF, queriam que o Tarcísio fosse o candidato representando a direita. O povo não quer, como mostra a pesquisa Quest. O povo quer um nome verdadeiramente de direita. O Tarcísio quer. O que eu acho que é algo que ele deveria se orgulhar, porque há um mérito em ele ser querido por tantas pessoas poderosas do Brasil. Há um mérito. O governador Tarcísio é um governador muito bem sucedido de São Paulo. Faz uma boa gestão em São Paulo. Com a cara dele, não é a cara que teria a gestão do Paulo, mas é a cara que tem a gestão do Tarcísio, e há um reconhecimento de muita gente nessa direção. Agora, ele sempre me disse o que ele está dizendo aí, que não seria candidato. Então, é possível haver um entorno fazendo uma pressão enorme e ele dizendo, não, eu quero disputar a reeleição. Qual o problema? O problema é que a posição dele até agora tinha sido meio dúbia. Esse é, mais de um mês e meio depois da candidatura do Flávio, a primeira vez que eu vejo ele dizendo de forma categórica, vai haver união em torno do nome da direita e o meu nome é o Flávio Bolsonaro. Não sou candidato, eu já tinha dito outras vezes. E eu fico até feliz, porque, poxa, essa foi a tese que eu defendi até agora e parece que ela vai se concretizar.
E esse é o caminho para todos. Se é para haver consolidação, união em torno do nome da direita, o que nós precisamos é isso aí. Acho que um tweet ainda é melhor, mas nós precisamos disso aí, nós precisamos de uma posição clara da primeira-dama. Vai calar a boca do Alan. Vai calar a boca. Se o Alan estava errado, prova. Se o Alan está errado, prova. Eu digo assim, se é comigo, tá? Você faz as críticas mais injustas a mim. Vamos dizer, se alguém disser, Paulo, você não está apoiando o Flávio Bolsonaro e no final das contas você está agindo contra a campanha do Flávio. Eu venho aqui, sento, como eu já fiz antes de qualquer coisa, e digo para vocês, o meu candidato é Flávio Bolsonaro, o meu apoio inequívoco é a ele. Pronto. Resolveu o problema. Aí o cara que falou que eu não era fica com cara de tacho, quebra a cara e eu mantenho a minha posição que já era. Agora, se eu deixo a coisa meio em cima do muro, dou declarações dúbias, praticamente não falo de... Imagina, se eu dissesse que o Flávio Bolsonaro é o meu candidato e eu estivesse aqui falando de Tarcísio. Olha como Tarcísio foi bem na pesquisa. Vocês estranhariam. Vocês estranhariam. Eu ainda quero mostrar mais um slide dessa pesquisa, que é fundamental para a gente. Esse slide é o slide fundamental. Já trouxe coisas parecidas aqui outras vezes. Observem, mesmo com o viés da pesquisa Quest, vocês precisam observar esse slide. Está na página 115 da pesquisa da Quest. Esse slide pergunta o seguinte... A pergunta é, dentre as opções que eu vou... É a pergunta que fez o pesquisador, está aqui embaixo em cinzinha. Dentre as opções que eu vou ler, através de qual fonte você mais se informa sobre política? Aí ele separa entre os grupos de eleitores. Entre os eleitores lulistas, 50% se informam pela Globo, pela TV, e 27% só se informam pelas redes sociais. Tá? Quando a esquerda é não lulista, a rede social e a TV estão pau a pau. Quando é independente, rede social e TV, pau a pau. Mas quando nós vamos para a direita, seja ela independente ou bolsonarista, a conta inverte completamente. Né? Nós temos aí 50%, a maioria, metade, se informando por rede social, e o número de pessoas que se informam pela TV é entre 20% e 25%. Isso tem uma oscilação estatística, é alguma coisa nessa faixa. O que você precisa extrair todos esses números, se você não gosta de gráfico? Eu sei que o meu vício de economista é gostar de gráfico. Mas o que você tem que extrair? O que você tem que extrair é o seguinte: se você assiste televisão, você vota na esquerda. Se você se informa pela rede social, você vota na direita. E você pode também inverter a causalidade se você quiser, porque pode ser uma relação e não uma causalidade. O que significa isso? Se você é de direita, você se informa pelas redes sociais, incluindo o Paulo Figueiredo Show. Se você é de esquerda, você se informa pela Globo. O que mostra como a Globo é um veículo de propaganda da esquerda hoje em dia. 1/4 só dos eleitores do Lula se informam pelas redes sociais. Já o eleitor bolsonarista é o espelho disso. E de novo, eu não deveria. Volta para mim, Bruno. Mas eu vou dar os dados de uma outra pesquisa interna que não foi divulgada. Quem quiser acredita, quem não quiser, não acredita. Uma das perguntas dessa pesquisa interna, a qual eu tive acesso, diz o seguinte: qual é o canal predileto, qual é o seu canal predileto de televisão? E aí, historicamente, o brasileiro, 70% dos brasileiros escolhiam a Globo. Então se pergunta para o brasileiro médio qual o seu canal preferido de televisão,
60%, 70% escolhiam a Globo. O número que eu vi foi impressionante. 30% só, hoje em dia, tem a Globo. 30% dos brasileiros, hoje em dia, tem a Globo como canal predileto de televisão. Agora, o que é mais impressionante, né, você pensa, eram 70%, entram 60%, 70% e hoje são 30%. Mas o que é mais impressionante é que, dentre os eleitores de esquerda, a Globo continua sendo a predileta de 66%. Ou seja, é meio que como se a Globo tivesse mantido o market share dela, mas em vez de ser somente entre os eleitores do Brasil inteiro, foi somente entre os eleitores de esquerda, que obviamente é a minoria no país. Então a Globo deixou de ser uma emissora para todos, que é o conceito, né? A gente aprende na faculdade de jornalismo. Broadcast, essa palavra broadcast, né? Que é a transmissão. Broad em inglês é largo, é a transmissão, larga a transmissão para todas. E a Globo deixou de ser uma emissora de broadcasting para ser uma emissora do que se chama de narrowcasting, o que é uma emissora de nicho, uma emissora que se comunica só com um grupo. E do ponto de vista da Globo, isso é terrível. Porque, diferentemente, né, o Paulo Figueiredo, por exemplo, é um programa de nicho. Vocês são 99% eleitores do Bolsonaro. Então eu falo com o nicho. Na nossa enorme audiência aqui, estou vendo aqui que estamos com mais de 25 mil pessoas assistindo, agradeço o like. Mas nós somos um programa de nicho. E tudo certo. É com vocês mesmo que eu quero falar. A Oeste é uma emissora de nicho, mas a Globo não era uma emissora de nicho. A Globo era uma emissora de broadcasting para o Brasil inteiro. Era uma emissora global. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!